Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje estou aqui com esse vídeo para contar para vocês um pouco mais da minha história. Eu sou Maurício de Souza, tenho 27 anos e sou ex-homossexual e hoje eu estou aqui para falar a respeito disso. Mas como assim, Maurício? É possível ser ex-homossexual? É possível ser ex-gay, levando em consideração que a ideologia nos traz a ideia de que nós nascemos assim? E essas e outras perguntas eu vou responder aqui para vocês através desse vídeo. Então fica aqui comigo para vocês saberem um pouco mais da minha história. Eu acredito que muitos que vão estar aqui me assistindo já me conhecem aí do meu testemunho, pois eu já estive em algumas cidades do Espírito Santo testemunhando nas igrejas, contando a minha história. E eu sei que também alguns vão me conhecer aí da telinha da Novo Tempo, pois eu levei meu testemunho também através da Novo Tempo. Eu fui entrevistado no programa Identidade no ano de 2020. Eu participei do programa Identidade, que na época era apresentado pelo Wagner Cantori. E a Novo Tempo também esteve na minha casa no ano de 2021 para gravar também a ilustração do meu testemunho e do testemunho também da minha mãe. Então eu participei desses dois programas e algumas pessoas me conhecem aí através então desses programas da Novo Tempo. O meu intuito desse vídeo de hoje não é contar pausadamente todo o enredo do meu testemunho, mas sim fazer um acréscimo, né? Acrescentar coisas que eu ainda não consegui levar através do testemunho nas igrejas, através de palestra e através dos programas que participei. Então, já há algum tempo Deus vem nutrindo no meu coração esse desejo, né, de colocar aqui todas essas questões, de todo o enfrentamento que eu passei, de todo o processo. E Deus vem nutrindo esse desejo no meu coração, só que eu tive alguns problemas técnicos, algumas pedras de tropeço. Mas enfim, estou aqui hoje para fazer então esse vídeo, para deixar aqui todo esse conhecimento que eu preciso entregar para vocês a respeito da minha história. E eu começo abrindo esse vídeo com um versículo, né, falando de dois versículos bíblicos que para mim são de grande importância, né, que eles têm um grande significado, tiveram um grande significado na minha vida. O primeiro deles é o de João 8:32, que diz assim: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E o segundo versículo é do livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: "E não vos conformeis com os padrões deste século, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa e agradável vontade de Deus." E esses versículos vocês vão ver que através do que eu vou explicar aqui para vocês, vocês vão ver que esses dois versículos, eles têm um significado muito importante para as nossas vidas e teve um significado muito importante para a minha vida, né? Para a minha mudança de vida, para a reescrita da minha história, pois eu reescrevi uma nova história e hoje eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus. Mas aí eu começo dizendo para vocês que por muito tempo eu andei acomodado, né, por essa ideia que a ideologia de gênero me trazia, de que eu tinha nascido assim, de que essa era uma condição minha, aquela era a minha essência e que não tinha como viver de outra forma senão viver, senão me ceder àquele desejo que eu sentia, né? E eu vivi por muito tempo ali nesse conforto, né? Vivi por muito tempo ali atrelado a essa ideia ideológica e eu achava que aquilo era a verdade absoluta. Só que, após ter conhecido a verdade bíblica, né, que é realmente a verdade absoluta, Deus me concedeu discernimento e entendimento para compreender algumas coisas. E Ele foi me concedendo sabedoria para que, a partir do conhecimento bíblico, a partir do conhecimento científico, eu pudesse compreender tudo aquilo que eu estava passando, né? Tudo aquilo que eu passei. Então, por muito tempo, eu andei ali lado a lado, seguindo o que a ideologia me impunha, né? Porque é uma identidade imposta. Eles te medem com uma régua, como se fosse uma régua, você sente isso, você gosta disso, você se comporta assim, então você é isso. E aí eles te entregam uma identidade. Então, é uma identidade imposta. Ela não faz parte da sua real essência, né? Como eles dizem. E por muito tempo eu acreditei nisso.
Mas chegou um ponto de que a verdade absoluta chegou na minha vida através da Novo Tempo. Eu conheci a verdade, eu conheci a Bíblia, eu conheci Jesus através da Novo Tempo. Em primeiro momento ali pela rádio, depois conheci a TV, depois fui fazer estudos bíblicos ali também pelo site, pela internet. E tudo isso me possibilitou conhecimento teológico, um conhecimento que foi necessário para a transformação na minha vida. Um conhecimento que me auxiliou em todo esse processo. E ao mesmo tempo Deus foi me concedendo discernimento para compreender questões ligadas a conhecimento científico que responderam também diversas perguntas que eu mesmo me fazia. O homoafetivo, por muitas vezes, ele se pergunta o porquê de tudo aquilo, o porquê ele age diferente, o porquê ele deseja diferentemente dos outros, né? Das outras pessoas, o porquê ele se comporta daquela forma. E muitas vezes a ideologia ela responde algumas coisas, mas ela não traz uma verdade absoluta. Já a palavra, né, a Bíblia, o conhecimento bíblico, ele traz verdades que são libertadoras. E assim como diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso é literal. Conhecer a verdade, ela nos liberta. Conhecer a verdade me libertou. E ao ponto de que eu fui mergulhando nessa verdade, nesse conhecimento, e eu passei a estudar então artigos científicos da psicologia, da biologia, da genética, eu passei a enxergar, eu comecei a ter uma nova ótica, uma nova visão com respeito ao que a ideologia me trazia. Eles diziam em primeiro momento que eu nasci assim. E essa ideia ela foi quebrada quando eu descobri, quando eu tive acesso ao conhecimento científico, ao conhecimento da psicologia que traz, né, que esses conhecimentos, esses saberes trazem para a gente a respeito do desenvolvimento humano. Eles trazem para a gente a ideia de um ser, de um indivíduo que se desenvolve o seu caráter, o seu comportamento ao longo da sua vivência, ou seja, ele não nasce pronto. E compreender isso foi uma chave essencial para que eu pudesse me compreender, para que eu alcançasse um autoconhecimento sobre mim. E aí eu passei a enxergar, opa, não é desse jeito que eles estão me falando. Eu não nasci desse jeito. Se eu sou um ser, um indivíduo que fui construindo o meu caráter e o meu comportamento ao longo do meu desenvolvimento infantil e posteriores desenvolvimentos, eu não nasci dessa forma. E aí foi o momento que eu entrei em conhecimento com algumas teorias. Uma dessas teorias é a teoria de Freud, a respeito do desenvolvimento psicossexual da criança. E Freud ele vai dividir então esse desenvolvimento em 5 estágios. E tem um estágio, todos são importantes, mas tem um estágio que está ligado a essa questão de papel de gênero, que é o estágio fálico, né? A fase fálica, estágio ou fase fálica, que é aquela fase então que Freud coloca ali que vai dos 3 aos 5 anos de idade. E é nessa fase que a criança, que o indivíduo, ele passa a enxergar as diferenças anatômicas ali do seu corpo, comparando com o corpo, né, no caso do menino, considerando o seu corpo, comparando com o corpo de uma menina ou de uma mulher. É nessa fase que a criança passa a entender que ela é um indivíduo, que ela tem ali características e que tem outros indivíduos que são semelhantes a ele. E é nessa fase também que a criança passa a se identificar, passa a se enxergar ali no seu pai do seu sexo, né? do seu pai, ou seja, o menino passa a enxergar no seu pai, né? Na imagem masculina do pai, aquilo que ele é. Então ele passa a se identificar com aquela imagem do pai e passa a absorver essa masculinidade do seu pai. Já a menina, o contrário, começa a absorver todo o aspecto feminino ali da mãe. E é nesse momento que começa ali a ser inserido na mente, no comportamento dessa criança, os papéis de gênero. Outro teórico também que traz uma contribuição muito importante para a psicologia, que é Jung, o pai da psicologia analítica. Jung ele vai dizer ali numa frase que todos nós nascemos originais e morremos cópias.
Ou seja, Jung traz a ideia de que todos nós nascemos originais na capacidade de se desenvolver e nos tornamos cópias à medida que vamos nos desenvolvendo. Pois todo o nosso comportamento ele é moldado a partir da nossa vivência, da nossa interação social, da nossa interação com o ambiente. Tudo isso vai moldando o nosso comportamento. Ou seja, grande parte do nosso comportamento, a grande maior parte, é aprendido. Se a gente aprendeu a ler, foi porque alguém nos ensinou. Se a gente aprendeu a escrever, foi porque alguém nos ensinou. Se a gente aprendeu a andar, a falar, nós tivemos pessoas que nos instruíram, que nos orientaram em todo o processo. E quando eu compreendi todo esse conhecimento, todas essas teorias, que são assim muito importantes, teorias de grandes nomes aí da psicologia, eu tive então essa noção, eu passei a enxergar essa verdade de que não era possível eu ter nascido com aquele comportamento. Porque se eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo, eu não nasci daquele jeito. E foi aí que eu passei a analisar também algumas questões que a ideologia nos traz. Eles falam muito de orientação sexual, né? Eles lidam com esse tema da homoafetividade como se fosse uma orientação sexual. Então, se eu falo de orientação, é porque aquele indivíduo ele foi orientado. Ou seja, ele não nasceu naquela condição. Ele foi orientado e, através dessa orientação, ele passou a expressar esse comportamento, que seria o comportamento homoafetivo. E à medida que o tempo foi passando, o Senhor, Deus foi me concedendo, e eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele me concedeu, por toda a sabedoria que Ele me disponibilizou, que eu fui tendo discernimento e compreendendo, me aprofundando no conhecimento científico, no conhecimento teológico, e fui criando base para então tomar a decisão de não viver mais na homoafetividade. Ou seja, à medida que eu fui conhecendo a verdade, que essa verdade foi sendo ilustrada, foi sendo enaltecida pela própria ciência, que muitos dizem aí que a ciência ela contrapõe as verdades bíblicas, e na realidade a verdade é que a ciência ilumina as verdades bíblicas, a verdadeira ciência ela ilumina o que a Bíblia nos traz de conhecimento. Foi a partir desses conhecimentos adquiridos, dessa sabedoria adquirida, que eu passei então a enxergar uma nova realidade, uma nova identidade. E foi nesse momento então que eu decidi me entregar a Jesus, me entregar a esse Deus, a esse Pai maravilhoso e grandioso que nos ama tanto, para viver a vontade dele na minha vida e não a minha vontade. Se a gente olhar para o mundo, e ao mesmo tempo para essas questões ideológicas do nosso mundo atual, nós vemos que na grande maior parte das vezes a psicologia, a ideologia de gênero, ela vai nos indicar, ela vai nos dizer que nós devemos, para ser felizes, nós precisamos seguir os nossos desejos, nós precisamos consumar os nossos anseios e os nossos desejos. Mas o que é o desejo? De onde vem esse desejo? A homoafetividade está ligada a um desejo. Ou seja, você tem um desejo sexualizado por uma pessoa do mesmo sexo. Ou seja, isso tudo, todo esse enredo, ele corre ali em volta de um desejo seu. E é interessante a gente compreender o que é o desejo. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 14, diz que nós somos tentados pela nossa cobiça, pela nossa própria cobiça. Ou seja, a cobiça ela dá origem ao desejo, e o desejo ele vai em direção a um objeto, que quando alcançado vai se consumar então esse desejo. Ou seja, nós somos seres, nós somos criados para desejarmos. Deus nos deu livre-arbítrio para que nós para nós termos então os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Ele nos deu liberdade. E o problema não é termos desejos, mas sim o que nós fazemos com esses desejos
quando eles não vão de encontro com a vontade de Deus, com a vontade do nosso Pai. Então, esse é o grande problema. O problema não é ter o desejo. O desejo de agredir alguém não te faz agressor. Ele não te faz agressor. Enquanto você não consuma esse ato de agressão, você não é um agressor. Só a partir do momento que você decide, então, agredir essa outra pessoa, esse outro ser fisicamente, que você decide agredi-lo, que você se torna um agressor. Ou seja, o desejo em si, ele não altera a nossa conduta diretamente, mas sim o que eu faço com esse desejo, e isso altera. Como eu alimento esse desejo? Eu reprimo esse desejo ou eu não consumo, mas fico alimentando aquele desejo dentro de mim? Então é isso que importa. Deus, ele quer que nós controlemos os nossos desejos. Ele quer que a gente tenha controle sobre o nosso coração, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa mente. Ele quer que a gente esteja no controle e não que os nossos desejos nos controlem. Porque se for assim, nós seremos controlados pelos nossos desejos. E os desejos, eles não devem definir, eles não definem a minha identidade. Então eu não posso dizer que um desejo homoafetivo vai definir a minha identidade, que eu sou homossexual. Né? E esse desejo, ele não vai definir a minha identidade, ele é apenas um desejo. Outro fator interessante para que a gente possa compreender é o fator de que os nossos desejos, na sua grande maioria das vezes, não são desejos óbvios. A gente precisa perguntar para eles o que eles querem. Eles não são claros. Eles não são óbvios. Eles precisam ser perguntados para que eles nos respondam o que realmente eles querem. Eu falo isso porque o desejo da homossexualidade, ele é um desejo que, em primeiro momento, como ele começa logo ali nas primeiras fases da infância, a homossexualidade ela começa muito cedo. Freud traz essa questão do desenvolvimento e a gente vê que o papel de gênero ele entra na vida da criança nessa fase dos 3 aos 5 anos. Então a homossexualidade ela também começa muito cedo na vida do indivíduo. E os nossos desejos, muitas vezes, eles estão ligados, na grande maioria das vezes, ele está ligado a necessidades legítimas, coisas que você precisa para nutrir ali o seu físico, para nutrir a sua mente, o seu emocional. E quando a homoafetividade inicia-se na vida de um indivíduo, ela não é um desejo, ela é um desejo, mas não é um desejo sexualizado. Ela se torna sexualizada à medida do tempo. E eu falo isso com autonomia por minha experiência própria, né? De analisar que esse desejo homoafetivo ele sempre existiu na minha vida, mas ele não era um desejo sexualizado, e a partir do momento que eu fui me transformando em um adolescente, em um adulto, em um jovem, esse desejo foi se tornando sexualizado. Então é muito interessante que a gente pergunte para o desejo. Eu perguntei para o meu desejo o que ele queria. E nessa resposta, ele me respondeu que ele queria masculinidade. Então, assim, a minha cobiça, ela me direcionava um desejo, e esse desejo, ele era de um objeto sexualizado, de uma certa forma sexualizado, em direção a um determinado objeto, mas o que esse desejo realmente queria não era interação sexual, sensualidade, contato. Ele queria, sim, absorver masculinidade, que é uma necessidade legítima minha de como homem, biologicamente falando, geneticamente falando, tenho que ter masculinidade. Um homem ele precisa de masculinidade. E como com a minha vivência própria, eu enxerguei que o homoafetivo muitas vezes enxerga no outro homem, a masculinidade que ele não absorveu, que ele não construiu durante o seu desenvolvimento. E aí eu volto a trazer aqui as teorias de Freud, porque Freud ele tem uma teoria específica que ele fala ali a respeito da homossexualidade, do comportamento homossexual. E é engraçado que essa teoria é uma teoria muito rejeitada pela maior parte da psicologia. E, no entanto, se você for procurar essa teoria, ela vai estar junta com as teorias menos aceitas de Freud, que não são aceitas atualmente pela psicologia e por diversos outros teóricos. E nessa teoria, Freud vai dizer que a homossexualidade ela é fruto
de uma certa interrupção ou de um desenvolvimento incomum da sexualidade. E quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de uma força motora que move o nosso agir. A sexualidade ela não está somente ligada ao sexo, mas sim ela está ligada a todo o fator comportamental, como eu me enxergo, como eu enxergo o outro, como eu respeito o meu limite, o limite do outro, como eu me relaciono com o meio ambiente. Tudo isso tem respeito com a nossa sexualidade. E Freud traz então essa noção de que a homoafetividade ela surge em decorrência de um desenvolvimento incomum ou interrompido da sexualidade. Então, olha só, mais uma vez a gente tem ali a questão do desenvolvimento. E nesse aspecto, Freud traz que o desenvolvimento incomum ou a interrupção, se nesse ambiente de convívio esse indivíduo ele teve uma certa interrupção, ele teve uma disfunção social durante esse desenvolvimento, ele vai passar a ter algumas características, que podem ser a homoafetividade ou demais características que esse indivíduo possa possuir devido ao ambiente em que ele conviveu, devido à sua interação social e ambiental com o ambiente onde ele viveu, a sua infância e posteriores fases. Então eu costumo dizer que nós, adultos, nós somos produtos de uma infância. E o desenvolvimento da nossa sexualidade, que quando eu falo sexualidade não tem a ver com sexo, eu falo aí do fator afetivo, do fator emocional, da nossa interação com o outro e com nós mesmos. O desenvolvimento interrompido, se essa sexualidade, se esse desenvolvimento ele não ocorreu num ambiente propício para um desenvolvimento saudável, essa pessoa ela vai poder apresentar alguma característica dessa disfunção desse desenvolvimento interrompido. A doutora Carmita Abdul fala no seu livro Sexualidade Humana e Seus Transtornos, ela coloca a sexualidade, ela fala que a sexualidade é o principal polo estruturante da personalidade e identidade de um indivíduo. Então, olha só como o nosso desenvolvimento psicossexual, o nosso desenvolvimento psicológico, ele é importante. Olha como que a infância, ela altera o nosso comportamento, né? O nosso comportamento enquanto adulto é fruto de todo o desenvolvimento que nós vivemos. Então, assim, mais uma vez, todas essas ideias quebram aquela ideia, aquela falácia da ideologia de que você nasce assim. Porque se eu sou um ser que me desenvolvo, que eu nasci ali apenas, o ser humano ele nasce, se a gente for olhar em outros teóricos, outras literaturas, Jean Piaget, Erik Erikson, vão trazer ideias também a respeito do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento humano, e a gente vê que o ser humano ele nasce com alguns reflexos ali primitivos que vão garantir os seus primeiros dias de vida, mas que todo o comportamento e tudo que ele vai adquirindo, ele aprende a andar, ele aprende a falar, ele aprende a ler, escrever, tudo isso é fruto da sua interação com o ambiente, com a sociedade. Então olha como nós somos seres que somos construídos. Então, se a minha conduta, se o meu comportamento, se a minha personalidade é construída ao longo do meu desenvolvimento da sexualidade, eu não posso dizer que eu nasci assim. É interessante que no início da minha conversão, logo no início, quando eu conheci Jesus verdadeiramente, eu me apaixonei por esse Jesus que é tão amoroso, por esse Pai grandioso. E eu senti o desejo de aprender mais de Jesus, de falar de Jesus para as pessoas, porque quando a gente se apaixona por alguém ou por algo, a gente quer falar daquilo para todo mundo, a gente quer apresentar aquela ideia, aquela pessoa para todo mundo. E eu sentia isso, eu tinha necessidade de apresentar Jesus, eu tinha esse espírito missionário, essa questão de querer levar, né, a palavra, de querer levar todo esse conhecimento a outras pessoas. Mas no início da minha conversão, por não ter ainda todo esse discernimento, porque eu passei por um processo, é interessante pontuar aqui que a saída da homoafetividade, né, para viver uma vida diferente da qual você vivia,
isso é mediante um processo, então eu passei por um processo. E no início desse processo eu ainda acreditava que eu tinha nascido daquela forma. Então eu me sentia indigno e eu perguntava, eu orava, eu perguntava a Deus o porquê Ele estava me chamando, sendo que eu não servia, né? Eu não servia Ele da forma correta. Eu não, o meu comportamento não condizia com o comportamento que Ele instituiu para que eu me comportasse. E eu me sentia indigno. Mas Jesus ele só me chamava, ele dizia: filho, venha, venha, e eu abri o meu coração para ele, eu abri o meu coração, abri a minha mente, abri a minha vida e apenas o segui. E à medida que eu fui tomando conhecimento de todos esses fatores, eu passei a enxergar então uma nova oportunidade de vivência, né? A oportunidade de abraçar a minha real identidade, a identidade que Deus construiu para mim. E foi a partir de então que eu tive a oportunidade, através da verdade, eu tive a oportunidade de renovar a minha mente e decidir não vivenciar mais aquilo que eu vinha vivendo até então. Eu quero pontuar algo aqui que é muito importante também, é que eu trouxe alguns fatores, né, que podem então condicionar esse comportamento homoafetivo. Trouxe a teoria de Freud a respeito do comportamento homossexual, e é claro que essa teoria ela tem uma certa validade em cima de tudo isso que eu disse aqui, mas ela não é o único fator. Como alguém que viveu essa realidade, eu te digo que não é o único fator que vai condicionar o comportamento homoafetivo. É claro que é um aglomerado de fatores que juntos vão expressar então esse tipo de comportamento. E é claro também é importante pontuar que não são os mesmos fatores para todas as pessoas. Cada um vai ter ali a sua parcela de fatores que vai condicionar esse comportamento. E não, é claro que não vão ser os mesmos para todos. Não é uma receita de bolo que tem todos os ingredientes e vai sair ali pronto um bolo. Então, cada pessoa ela tem ali a sua característica. E aí talvez, eu falei tanto de Freud aqui, talvez você se pergunte do inconsciente coletivo, né, que é uma ideia também de que nós trazemos certas características ali que estão no nosso inconsciente coletivo que a gente acaba herdando dos nossos antepassados. Trazida também através da psicologia essa ideia. É claro que nós temos ali uma certa parcela disso no nosso comportamento, mas o comportamento homoafetivo ele não se define por um fator só. São um aglomerado de fatores que vão levar o indivíduo a expressar aquele comportamento. E eu agradeço muito a Deus por ter me concedido toda a sabedoria para discernir com respeito ao que eu sentia, ao que eu vivia, né, ao ponto de eu chegar então a essa transformação da minha vida. E são 3 anos aí, a partir da minha decisão de me entregar a Jesus através das águas do batismo. Eu fui batizado, então eu tenho 3 anos, completei esse ano no mês de junho, no dia 14, que também é o dia do meu aniversário. Eu fui presenteado por Deus em nascer novamente em Cristo Jesus no dia do meu aniversário, e eu completei 3 anos dessa mudança de vida, e eu digo assim que são os melhores 3 anos da minha vida, porque Jesus chegou na minha vida, e quando Jesus chega na vida de um dos seus filhos, ele não chega para transformar somente você, ele chega também para transformar a sua vivência, para transformar a sua casa, a sua família, o seu lar. E assim Jesus agiu na minha vida e agiu também na minha casa. Logo depois de mim, minha mãe também se entregou a Jesus. Meu irmão veio logo depois e por último também chegou o meu pai, que também se converteu a todas as verdades que a Bíblia nos traz. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos a esse Deus. Eu agradeço muito a Ele por essa oportunidade. Então, o que eu tenho a dizer para você, eu não sei a sua realidade, eu não sei se você passa por esse enfrentamento da questão da homoafetividade, eu não sei quem é você, não sei qual o seu problema, o que você está enfrentando,
mas eu quero que você saiba que esse Deus que transformou a minha vida, ele é capaz também de transformar a sua. Não importa como você viva, não importa aonde você esteja, ele está disposto a te aceitar, ele está disposto a te abraçar, a te amar e também te transformar. Um grande abraço a todos vocês.